Então, houve essa definição agora que os democratas, vencendo em Nevada e no Arizona, mantém, né, agora o controle do Senado norte-americano, e a imprensa, que já vinha falando que a onda vermelha, a onda republicana tinha sido contida, que tinha sido uma derrota para o Donald Trump, agora fala claramente que foi uma vitória dos democratas e também do Joe Biden. O que você acha disso? Não, é uma manipulação da informação, né? Que se baseia no seguinte: no que eles se apoiam para falar tudo isso daí? Os republicanos, né, su, é, subestimaram, né, a, a situação e previram aí uma vitória avassaladora. Mas essa vitória avassaladora não aconteceu. No entanto, né, não há como ocultar que os republicanos ganharam aí a Câmara, né? Tem maioria na Câmara, vão controlar a Câmara. E os democratas têm a vantagem de apenas um voto no Senado. Né? Praticamente é uma situação de empate, porque nós temos que considerar também o seguinte, que a bancada republicana é muito mais homogênea do que a bancada democrata. Então, eles estão contando que em muitas questões, né, eles vão ter voto os republicanos vão ter voto do Partido Democrata. Só não vão controlar, não vão eleger o presidente e tal, mas é uma situação muito delicada. Mesmo com toda essa avaliação, que é uma avaliação enganosa, a imprensa ela destaca as preocupações, né? Por exemplo, eu vi matérias essa semana no The Economist que falava vai ser muito mais difícil para o Biden governar. Quer dizer, não é uma vitória. Isso aí é uma situação difícil. Política externa de Biden sofrerá muita restrição devido à situação eleitoral. Nós temos que entender também que na eleição para o Senado, os republicanos ganharam a eleição. Se a gente tomar isoladamente a eleição, eles ganharam. Eles não ganharam o suficiente para ter maioria no Senado, né? Mas eles ganharam as duas eleições com relativa folga. Quer dizer, se você comparar o resultado com a perspectiva da onda vermelha, não tem nada. Não é uma vitória. Mas se você comparar os resultados, né, com outros parâmetros mais realistas, não, o Trump saiu vitorioso na eleição, sem dúvida nenhuma. Ele não saiu tão vitorioso quanto ele gostaria, mas isso daí é subjetivo, né? Objetivamente, ele ganhou a eleição. Por que nós insistimos nisso, né? Eu noto em várias oportunidades que nós fazemos, ela se defronta com uma má vontade, né, de determinados setores. Porque a pessoa não quer fazer uma análise da realidade. É uma torcida, então ela quer que você diga que, embora o time dela esteja perdendo por 3-0, você tem que dizer que, na verdade, o time dela está jogando melhor e vai ganhar o jogo, etc. e tal. Isso aí é bobagem. Isso aí não é uma análise política, não pode ser levado a sério como um prognóstico político real. O problema aqui é o seguinte: se nós não temos uma análise realista, nós vamos ser iludidos, né, que eu acho que está acontecendo com a maior parte da esquerda brasileira, de que a democracia vai derrotar o fascismo. Isso aí não é uma perspectiva realista. Né? Nos Estados Unidos, os setores ultraconservadores de extrema-direita eles estão tomando conta do regime político. É isso que está acontecendo. Né? Não há nenhuma vitória da democracia. No Brasil também. Muita gente acha assim, que o Lula ganhou a eleição, pronto, ele agora é o dono do povo brasileiro e do Brasil. Não é realista pensar assim. Isso vai levar a erros gravíssimos. Né?
E eu acho que o pior de tudo desse balanço otimista, né, em relação aos democratas é que mantém o atrelamento do povo, né, dos trabalhadores da esquerda, a uma política que é uma política de um inimigo de classe, que é o imperialismo mundial. Né? Outro dado que a gente tem que colocar em debate aqui é o seguinte: todo mundo acha que o Biden é uma monstruosidade, o Biden é horrível, mas ele seria o famoso mal menor em relação ao Trump. Não é verdade isso daí. O pior inimigo da classe trabalhadora mundial é o imperialismo. E o representante do imperialismo, democrático, fascista, ou seja lá o que for, é o Biden, não é o Trump. O Trump é uma figura relativamente secundária desse ponto de vista. Então, quer dizer, forma-se toda essa confusão ideológica e nós estamos vendo o efeito perverso disso no Brasil, no fato de que a esquerda brasileira está cada vez mais direitista. Só fala em prisão, só fala em polícia, só fala em juiz e tal. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de colocação. Né? Eu vi, por exemplo, acho que foi hoje, em Nova York, o herói da esquerda, o Alexandre de Moraes, falando que o Michel Temer deveria ter tido mais tempo de governo. Vai anotando aí. Né? O governo Michel Temer foi uma das piores coisas que aconteceram no Brasil. Se eu não me engano, o Michel Temer escolheu o Moraes para ser ministro da Justiça dele, não foi? E indicou ele para o STF. Uhum.